Bem, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos finalizar a parte de exame profundo do capítulo 28 e, inclusive, a partir do parágrafo 28. Ontem, como eu falei para vocês, à noite eu fui fazer o vídeo, né, com as imagens, pegar a imagem, gerar a imagem, e quando eu terminei já era tarde. Mas, assim, eu louvo ao Eterno por essa criação, né? Por fazer esse vídeo. Mandei ontem para muita gente. E agora pela manhã, quando eu fui olhar, já tinha 63 visualizações. Então, eu louvo ao Eterno que essas pessoas que assistiram não tenham sido em vão, tá? Tenham sido despertados para poder entender o tempo em que nós estamos vivendo. E continue compartilhando nos estados para que as pessoas entendam, né, enxerguem, ou sejam despertados para se posicionarem, tomar uma decisão, aprender mais, enfim. Essa mensagem é necessária e muito profunda, tá bom? Vamos orar então para a gente dar continuidade. Santo e eterno, grande, sou maravilhoso. Estamos nesse momento agradecidos. Agradecidos porque estamos aqui unidos pelo Santo Espírito, crendo na tua presença através do teu Santo Espírito e principalmente agradecendo pelas bênçãos visíveis e invisíveis, agradecendo porque esses estudos têm alcançado pessoas. E tudo que nós estamos fazendo, Pai, seja instrumento de bênção, seja instrumento de alertar pessoas, de despertar, de tirar o sono, o embalo que o mundo está indo, o evangelho enganoso, com a hipergraça. Nós estamos vendo a necessidade de verdadeiramente viver fazendo a tua vontade por amor. Viver fazendo a tua vontade, amando o próximo, servindo ao próximo, dentro da nossa condição. Deus só conhece o coração. E como nós já vimos também neste capítulo, todo desejo e intenção do coração será examinado, será trazido ao juízo. Por isso, nosso desejo, Pai, é que mais esse dia, com mais essa oportunidade que nos tem dado, como uma folha em branco, onde o anjo vai estar anotando todas as nossas decisões, palavras, pensamentos, que todos eles sejam ouvidos pelo Santo Espírito, que tudo que venhamos a fazer seja um testemunho vivo do teu poder, do caráter transformado, é o que nós mais precisamos. Por isso, diariamente, estamos aqui clamando, pedindo, nos entregando diante de Ti. Aumenta a nossa fé, Pai, por favor, nos sustenta. Dias difíceis estamos passando, mas sabemos que dias difíceis também virão. Por isso, nosso propósito está aqui, se firmando na rocha verdadeira, ligados na videira verdadeira, nos colocando como ovelhas na mão do verdadeiro pastor para nos guiar. Como sabemos, o caminho correto é estreito. Muitas vezes, na visão humana, será um caminho solitário, mas sabemos que só nunca estaremos. Obrigada por essa certeza, pela proteção dos santos anjos, e que a cada dia possamos ter consciência de que tudo está sendo escrito, será levado em conta no dia do juízo. Sabemos e queremos deixar claro que só somos salvos pela graça, pelo sacrifício do teu Filho, mas verdadeiramente essa graça transforma a nossa vida. Esse é o nosso maior desejo, nossa maior necessidade. Quebrantar o orgulho de Laodiceia, tirar tudo de ruim que não te agrada, nossos pensamentos e ações. E para isso, mais uma vez, buscamos poder e força de Ti.
nos ajuda a nos mantermos fiéis, íntegros, a estarmos aqui nos preparando verdadeiramente para a eternidade. Então, a cada um presente que já chegou, os que vão assistir depois, e os que assistiram a essas 63 pessoas que assistiram o vídeo de ontem, possam ser despertados, Pai, possam ser libertos do engano, e que busquem por si mesmos, estudar a Tua Palavra, conhecer, se arrepender, abandonar o pecado e assim viver uma vida de santificação. Que essa seja uma realidade na vida de todos nós também. Te agradecemos e pedimos, fala conosco neste dia. Visita os enfermos, as famílias enlutadas, as pessoas pelas quais estamos orando. E não deixemos passar mais essa oportunidade. E é isso que nós queremos, neste dia, andar contigo como nós. Pedido de perdão de todos os nossos pecados. Nós agradecemos essas bênçãos e te pedimos em nome do teu Filho, nosso Salvador Messias. Amém. Amém. Vamos lá, então, a partir do parágrafo 28. Todos os que receberam luz sobre estes assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. Vou até parar aqui, para começar, né? Observe que esse assunto, ou esses assuntos, que está falando aqui exatamente o quê? O anterior, todo o conteúdo anterior que nós vimos, tá? Não só deste capítulo, mas eu creio que, né, no livro que já chegamos até aqui, mas vamos dar foco neste capítulo. E aqui foi muito claro, falando sobre o juízo, falando sobre o exame de todas as coisas, inclusive do coração, né? Tudo vai ser revelado, até aquilo escondido. Então, a gente percebe que, olha só, a responsabilidade que nós temos. Todos os que têm recebido luz sobre esses assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. Se hoje temos essa luz tamanha, chegando neste capítulo 28, tudo que já vimos até aqui é realmente uma grande responsabilidade. Por quê? Porque nós não devemos ficar para nós mesmos. Ok? Então, devem dar testemunho das grandes verdades que Deus confiou. Fala sério. Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Nós estávamos estudando aqui presencialmente, né? Tem uma citação de Ellen White, que eu não sei agora onde que o livro, mas onde ela diz que um dos atributos assim de nós termos a perfeição de caráter é queimar o nosso coração em querer salvar outras almas, entende? Claro que a gente se interessa, né, pela nossa família, mas não focar só nisso, sabe? É a gente queimar o coração e ter desejo, mais um, Senhor, mais um, de alcançar outras pessoas. Então, Perfeito. isso é muito lindo, né? É exatamente isso que você leu. Recebeu a luz, tem que passar para outros também, né? Muito lindo. É por isso que quando eu escrevi uma mensagem para uma determinada pessoa, minha filha falou assim, minha mãe, o que é isso? Isso é um livro, isso aqui. Eu falei, não, é a oportunidade que eu tenho de falar com essa pessoa e de mostrar e de despertar. Se ele quiser ler, leu. Se não quiser, não tem problema, mas eu fiz a minha parte. E aí nós devemos, uma vez eu ouvi também em uma mensagem, uma leitura, enfim, que diz assim, que nós devemos amar salvar pessoas. Né? Então, é nesse sentido aí que a Célia falou, temos que sim. E outra, quando eu me preocupo em salvar pessoas, através do testemunho, da mudança de caráter, de mostrar a luz, eu estou automaticamente me fortalecendo. Entende? Então, isso faz uma grande diferença, né? Porque é onde a gente se preocupa em estar realmente mostrando o Cristo para as pessoas. Mas olha que interessante na sequência do texto. Parágrafo. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda alma que vive sobre a terra. Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até ao final do tempo
e revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. Pronto. Eu tenho que parar um pouquinho. Observa, como eu sempre digo, eu sou repetitiva nisso porque é necessário. Como é que eu vou entender o que está acontecendo no céu se eu não conheço o santuário da terra? Como é que eu vou entender isso aqui, ó? O santuário celestial é o verdadeiro centro da obra de Cristo em favor deles. Deles quem? Deles quem? Desses que têm recebido a luz e devem testemunhar. Vai observando a sequência. Diz respeito a toda pessoa, cada alma, a gente sabe, cada pessoa vivendo sobre a terra. Desvenda-nos o plano da redenção, transportando-nos para o final do tempo e revelando a triunfante conclusão do conflito entre justiça e pecado. Então, aqui a gente observa claramente, existe necessidade de estudar sobre o santuário, de entender o que acontecia no santuário da terra. Por isso aquela parte do bode, né, que é colocado no deserto, é importante entender a oportunidade, como vivia esse povo no dia da expiação, que é o nosso caso, tá? E mais lindo aqui ainda é, ó, desvenda-nos o plano da redenção, transportando-nos para o final do tempo e revelando a triunfante conclusão do conflito entre a justiça e o pecado. Lembrem-se disso. Amor, misericórdia, justiça andam de mãos dadas contra o pecado. Por isso, no final, justiça e pecado. Por isso, no final, vai ser todos os livros examinados para a justiça ser feita diante do originador do pecado. Percebe? Por isso que a imagem é bem clara de que, quando aqui no parágrafo anterior, parágrafo 8, peraí, eu vou lembrar aqui rapidinho, deixa eu ver aqui qual foi. Não vou achar assim, não, rápido. Mas olha só, aqui, ó, parágrafo 21. Pecados dos quais não houve arrependimento e abandono não serão perdoados e buscados dos livros de registro, mas neles permanecerão para testemunhar contra o pecador no dia de Deus. Entende? Então, temos que ter consciência disso. E segue o parágrafo dizendo: Da máxima importância que todos investiguem acuradamente estes assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que neles há. Olha aí de novo nossa grande responsabilidade de conhecer, de entender, de saber. Não se preocupe, eu vou falar algo importante. Não se preocupe de saber exatamente explicar. Se preocupe em conhecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor nos lembrará na hora necessária, e aí nós falaremos. Se nós deixarmos, permitirmos, sermos movidos pelo Espírito do Senhor, pode ter certeza, na hora vai vir tudo isso que você está estudando e você vai falar, e depois você mesmo vai ficar surpreso e, nossa, eu nem tinha percebido que eu já tinha pego todas essas informações, tá? Então, é muito importante que todos observem, investiguem a fundo esses assuntos do santuário, né? Do juízo, dos livros, esses assuntos, e sejam capazes de dar a resposta. Então, busque aprender, estar preparado, porque na hora de dar a prova, pedir razão da esperança que neles há, você vai estar preparado para falar. O Espírito do Senhor vai colocar em tua boca as palavras que essa pessoa que te perguntou precisa ouvir. Confie nisso, porque é promessa e é real. Tá? Vamos seguir, parágrafo 29. A intercessão de Cristo no santuário celestial em homem é tão essencial ao plano da salvação como o foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar
entrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Hebreus 6:20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, por meio de sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a ele se chegam pela fé. O que Olha que lindo isso, né? A intercessão de Cristo em favor do homem, onde no santuário celeste é tão essencial ao plano da salvação como foi sua morte sobre a cruz. Eu já vi alguns vídeos onde pessoas falam assim, é um absurdo dizer que a morte de Cristo como é que diz? Não revelou ou não foi o suficiente para a salvação do homem. Cristo morreu para salvar, etc. Mas essas pessoas não entendem na profundidade do santuário o que isso significa. Não entendem. E diz aqui, ó, é tão essencial no plano da salvação como foi sua morte sobre a cruz. Por sua morte, ele deu início a essa obra. E aí nós entendemos muito claramente por que ele deu início. Porque depois disso veio a ressurreição, aí ele foi levado ao céu, como disse a visão de Daniel, né? Eu estava olhando e um semelhante ao Filho do Homem foi apresentado ao Pai ali pelos anjos. Então a gente conhecendo profundamente, a gente entende que realmente a intercessão de Cristo hoje e o juízo é que vai fazer a diferença no final para a vida de cada um de nós. Né? E lá, lembre-se disso, lá no serviço do Santuário da Terra, tudo apontava para a cruz. Por quê? Porque ali vinha o pecador arrependido, que trazia o animal, que era sacrificado. Sobre esse animal, simbolicamente, era colocado os pecados, e o animal inocente era, né? Então, a gente percebe que tudo está interligado ao plano da redenção. Como disse aqui, ó, ali podemos obter uma percepção mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem é realizada a custo infinito para o céu. Entenda, o custo é infinito. É um preço que não tem como pagarmos. Por isso, a importância de entender que o pecado vivido, né, deliberadamente, principalmente, esse fere o Salvador. Esse faz com que meu nome, se não for abandonado, se não tiver arrependimento, pode ser riscado. Será cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-los. Observa, como eu falei em um dia desse aí. Quem vive hoje pregando o contrário não conhece a palavra, nega o poder, vive forma de piedade, nega o poder e não conhece o Espírito de profecia. Observe o que está escrito aqui, ó. Se aqueles que ocultam e desculpam suas faltas pudessem ver, olha a imagenzinha, né? Satanás, pudessem ver como Satanás exulta, se alegra, né? Comemora sobre eles, e como ele, Satanás, escarnece de Cristo e dos santos anjos por sua conduta, apressar-se-iam em confessar seus pecados. Só isso não, e abandoná-los também. Como é que agora eu vou viver na prática do pecado, sem abandonar? Então, veja quem é que está por trás dessa mensagem. Isso é muito sério, é doloroso falar.
ok? Observa. E observa aqui também, ó, Cristo dos santos anjos por sua conduta. Entende? Eu digo que o cristão ele pode ter uma boa conduta, mas não ter um bom caráter. Olha isso aqui. Por meio dos defeitos do caráter, Satanás Ó, trabalha para obter o domínio da mente toda e sabe que, se esses defeitos forem acariciados, será é, bem-sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. gente, quando eu li isso aqui, me deu, eu não sei nem explicar para vocês o sentimento. Você está entendendo? Estão repetindo a frase de Satanás. Isso aqui é muito sério. Por meio dos defeitos de caráter, Satanás opera para obter o controle de toda a mente. Ele sabe que se estes forem acariciados, será bem-sucedido no seu intento. Observa. Portanto, está constantemente buscando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que eles é impossível vencer. Vocês estão entendendo isso? De onde vem, de onde se origina essa mensagem que tem sido pregada hoje nos púlpitos? Percebe a origem de onde vem? Agora eu pergunto, portanto, está constantemente buscando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que é impossível vencer. Vencer o quê, gente? Cristo veio para nos fazer vencer o quê? Ele veio dizer que eu posso vencer, ele veio me prometer que eu posso vencer teu emprego, a casa, o carro, a viagem, o dinheiro, a saúde, o marido, a mulher, os filhos que eu quero ainda. Vencer o pecado. Ó, Cristo em seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer o pecado. Percebe? Vencer o final. Essa mensagem ela tem que ser compartilhada. Entende? E aí é onde a gente percebe o que está acontecendo com o evangelho, que deveria ser o evangelho eterno pregado no nosso meio. O que é que está acontecendo? Está aqui. De onde vem essa ideia? De onde nasceu isso? Essa história está sendo repetida nos nossos dias, no nosso meio. E muita gente tem sido levado a acreditar. Por quê? Porque não busca. Por que Satanás fará sinais e prodígios para, se possível, enganar os escolhidos, os eleitos? Porque os eleitos não estão sendo bereanos, não estão estudando. A gente manda para as pessoas o link do estudo. Olha quantas pessoas saíram essa semana, não sei se vocês perceberam do grupo, tá lá, fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu. Você conversa com as pessoas, assista, por favor, assista. É porque eu estou muito ocupada, porque eu estou cheia de coisa, porque eu já estou fazendo a minha parte, porque eu estou fazendo assim, porque eu estou fazendo assim. Assista. Mas eu já li esse livro. Assista. Entende? E aí onde tem aquele orgulho de que eu já estou fazendo muito, que eu já li, que eu já sei, que eu já fiz no bíblico junto com um grande conflito. Gente, olha isso aqui. A mensagem é clara. Pegue seu livro, marque essa partezinha, mostre, tire foto, bote nos grupos que você tem ou que faz parte da igreja, para as pessoas fiquem atentas. Mas compartilhe o link. Gente, a coisa é muito séria. Olha, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, ai, meu pai, por isso que eu sentei e falei, não. Passei o domingo fora, e aí quando eu cheguei em casa, 9h da noite, falei, não, tenho que fazer esse vídeo, aí fui para fazer, porque é importante, é necessário, tá? Faça em oração, vá orando, pai, eu não sei quem vai assistir, mas que seja despertado. Está aqui muito claro. Cristo é o que diz 1 João 3,8. Quem peca é do diabo. Para isso, Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo, para te fazer vencedor. E qual é a obra do diabo? Te fazer pecar. Aí, quando vem aqui, portanto, está constantemente buscando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhe é impossível vencer. Olha quem está por trás dessa mensagem. Aí a gente vai para aquele comentário lá de Apocalipse 18:4 e diz o quê? Nossos púlpitos serão usados por falsos profetas, por pessoas que têm a tocha. Gente,
Tem a tocha da falsa profecia acesa, a tocha infernal de Satanás. Meu Deus, como isso é triste, isso é doloroso. Mas é uma realidade que está acontecendo na nossa cara. Cabe a nós o quê? Abre, Senhor, os olhos meus para não sermos enganados. Misericórdia. Conseguiu. Mas Jesus apresenta em seu favor as mãos feridas, seu corpo moído, e declara a todos os que desejam segui-lo: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Vivemos Glória. hoje no grande dia da expiação. O cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejem seja seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus e em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Observa aqui. Por isso, eu repito demais isso, mas é para vocês entenderem a necessidade de conhecer tudo que envolve o êxodo do santuário. Observa aqui. Estamos agora vivendo no grande dia da expiação. Se eu não sei o que acontecia no dia da expiação no passado, o que é que vai significar para mim? Nada. No serviço típico, enquanto o sumo sacerdote, que é representado ali por Arão, estava fazendo expiação por Israel, observe, era exigido, ok? Uma exigência de todos que afligissem suas almas pelo arrependimento do pecado. Hoje estamos vivendo no dia de expiação, ok? Então, o que deve ser, ou melhor, o que está sendo exigido de nós? E afligimos nossas almas pelo arrependimento do pecado e humilhação perante o Eterno. E observa aqui, olha isso aqui, com receio de serem eliminados do meio do povo. E observa que aqui está falando do santuário do passado, do povo que estava lá no Êxodo, do tipo de coisa ou a maneira que eles estavam procedendo no dia da expiação. E como a gente já leu em outros capítulos, quem não estava de acordo a esse dia de expiação, de arrependimento, de contrição, de humilhação, era expulso do acampamento. Percebe? E hoje nós estamos no limiar de entrar na Canaã celestial. Portanto, é exigido de mim e de você uma vida de arrependimento e abandono de pecado, de humilhação diante do Eterno, no sentido real da coisa, reconhecendo nossa condição, reconhecendo que nada sabemos, quebrantar o orgulho de Laodiceia, e isso, olha só, perante Deus, com receio de serem eliminados do meio do povo. Entenderam a profundidade da coisa? E olha o que vai seguir. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Eu gosto dessa versão aqui, quando diz a obra de preparação é de caráter individual. E aqui eu paro para falar o que eu também já sempre digo.
Nós vivemos muitas vezes achando que a fé coletiva, porque eu estou no grupo, porque meu nome está no livro da igreja, porque eu não falto um culto, eu prego, eu faço, aconteço super ativa na igreja, na obra, na missão, participo de tudo e está tudo certo. Não. Ó, o que vai seguir dizendo aqui, ó. Não somos salvos em grupos, ok? O juízo é individual, o preparo é individual. Mas, Jô, se eu tomar essa decisão, se eu parar de fazer isso, se eu deixar de aceitar a agenda que vem, vão me tirar, vão me cortar, vão me expulsar. É melhor que você seja expulso, perseguido, difamado, mas estando do lado da verdade, do que ser amigo de Deus e amigo de todos. E não existe isso, como já falamos. O espírito leviano e frívolo, observa, nutrido por muitos professos cristãos, deve ser abandonado. Isso aqui é o testemunho de Jesus que está falando, que está abrindo nossos olhos. Vamos Não lá. somos salvos em grupos. A Não pureza somos. e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Aí, Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, examinará ele o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. percebeu? Percebeu? Eu digo sempre, cuidado com a fé coletiva, com a ilusão de que está tudo bem, o templo do Senhor, vai estudar Jeremias 7, vai estudar Ezequiel 8 e 9. Cada um deve ser provado, ou seja, não pense que você tomar uma decisão do lado certo de ser fiel, você não vai ser provado, vai sim, já estamos sendo. Cada um deve ser provado e achado como sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Caráter impecável diante do Eterno. Isso nós vamos ter por nós mesmos? Não. Se buscarmos dele, através do seu Santo Espírito, sim, teremos. Vamos seguir. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos, essa obra está em andamento. Breve. Aqui ele fala por muitos anos, aqui no livro, na época que foi escrito, já tinha mais de 40 anos que esta obra estava em progresso. E se a gente for somar hoje, a partir de 1844, já tem aí 182 anos de obra. 182 anos que Cristo saiu do lugar santo para o lugar santíssimo e que está o céu em movimento na obra do juízo investigativo. Entende? Então, vamos prestar atenção. O tempo está acabando. Por quê? Porque tem 182 anos, porque as profecias estão se cumprindo. Vamos lá. Ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3:3. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos será decidido ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, no Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo,
para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 11 e 12. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão Isso. os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas, durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 39. Silenciosamente, despercebida como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determinará o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Olha aí, quero só ler aqui, ó, um comentário de Apocalipse, do parágrafo anterior, de Apocalipse 22, verso 11 e 12. Está na Bíblia Legada 1532, número da página, onde deixa bem claro que diz assim. Esse tempo de quem é limpo, limpe-se, quem é limpo, continue limpo, quem é sujo, né? Esse tempo é referente ao fechamento da porta da graça. Estamos esperando e vigiando pelo retorno do Mestre, que deverá trazer o amanhecer, a menos que, vindo repentinamente, nos encontre dormindo. A que tempo isso se refere? Não à manifestação de Cristo nas nuvens do céu para encontrar o povo adormecido. Não, mas ao seu retorno após haver ministrado no lugar santíssimo do santuário celestial, quando ele retira seu traje sacerdotal e cobre-se com vestimentas de vingança, e quando é expedida a ordem. Em breve, a intercessão de Cristo cessará, continua o comentário dizendo, aquele que se tem mantido como nosso intercessor, que ouve todas as orações e confissões dos penitentes, que é representado como arco, o símbolo da graça e do amor, circundando sua cabeça, logo terminará sua obra no santuário celestial. A graça e a misericórdia deixarão o trono, observa, e a justiça tomará seu lugar. Aquele por quem seu povo tem esperado ocupará seu lugar de direito, o ofício de juiz supremo. Cristo é hoje nosso advogado, intercessor, sumo sacerdote, mas ele voltará como juiz supremo. O tempo de graça terminará quando você menos espera. O fim do tempo da graça virá repentina e inesperadamente, quando menos estivermos esperando. Todavia, hoje, podemos ter um registro limpo no céu e saber que Deus nos aceita e, finalmente, se formos fiéis, seremos reunidos no reino de Deus. E uma última parte para finalizar, que quem tem depois aí pode continuar, diz assim, não há segundo tempo de graça. Não há um segundo tempo de graça para ninguém. Isso aqui é importante entendermos, porque existe no mundo evangélico aquela história de um arrebatamento secreto, e aí quem ficar aqui vai ter chance de se arrepender porque viu que fulano ciclano foi arrebatado. Cuidado com essa mensagem. Por quê? Porque não há um segundo tempo de graça para ninguém. Agora é o tempo de graça. Antes que o anjo dobre suas vestes, suas asas douradas, o anjo da misericórdia desça do trono. Então, a misericórdia, sim, a misericórdia terá ido para si. Ok? Então, temos que conhecer as profecias, aí segue outro comentário dizendo, temos que conhecer o tempo, temos que entender quando o Apocalipse fala quem é limpo vai continuar limpo. Aqui eu gosto na versão King James, que diz assim, Apocalipse 22, 11, aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é impuro, continue sendo impuro.
aquele que é justo, continue sendo justo, e aquele que é santo, continue. Isso aqui é importante entender, continue sendo injusto ou justo, ou impuro e santo, continue. Por quê? Por que continue? Porque a ideia é exatamente essa, é que eu tome a decisão agora, nesse momento, de se eu vou ser justo ou se eu vou ser ímpio. Então, o que eu faço agora, depois do fechamento da porta da graça, vai continuar sendo uma realidade. Então, se eu vivo uma vida, uma busca, numa vida de santificação, quando a porta da graça fechar, eu vou continuar nessa vida de santificação. Mas se eu vivo uma vida de desobediência, de que vamos pecando, vamos fazendo, vamos acontecendo, quando a porta da graça fechar, eu vou estar na mesma condição. Não tem como mais voltar, entende? Então, o que é santo vai continuar santo, continue sendo. Por quê? Porque ele já foi selado santo. O que é ímpio, desobediente, irreverente, que vive em apostasia, vai continuar nessa realidade. Por isso a importância da decisão diária. Eu escolho hoje, é mais um dia, mais uma oportunidade. Por quê? O tempo de graça pode finalizar hoje e amanhã a gente não sabe. Por isso a importância de viver em humilhação diante de Deus. Vamos lá. Vigiai, pois, para que, Aí, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Marcos aí, 13, 35 e 36. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5, 27. Agora agora que está você de tem essa preciosa informação, o que fará com mais essa oportunidade de mudar o que está sendo escrito sobre o seu caráter nos livros do céu? entendeu? Então, é isso aqui que a gente tem que refletir, ok? Amanhã a gente dá continuidade com, a partir dos slides, tá? Mas eu queria também ler aqui só o comentário de Daniel 5, 27, que diz assim: o homem é pesado por seu valor moral. É algo que, melhor, é algo pelo qual devemos ser gratos a Deus, o Deus misericordioso, onisciente, que detém a balança dourada e pesa o caráter. Leve em consideração isso. Temos que ter o caráter, buscar ter, né? Que não é por nós mesmos, é por ele, é através dele. Ter o caráter semelhante ao do Filho. Lembre-se que ter o nome no livro da igreja, entre aspas, guardar lei, né, superficialmente falando, não vai nos garantir nada. Se não tivermos um propósito no coração realmente de, por amor, fazer tudo isso, no dia que essa balança for aqui dirigida para analisar o nosso nome, seremos achados em falta. Misericórdia. O Eterno, ele já fez a parte dele em tudo. Cabe a nós agora fazermos a nossa escolha. E essa escolha começa reconhecendo nossa condição. Pai, não consigo, não tem como, entende? Eu por mim mesmo não vou conseguir. Então me ajuda, porque caso contrário, os pecados serão levados em conta no dia do juízo. Que pecado? Aquele que não teve arrependimento, que não foi abandonado. Isso vai fazer com que meu nome seja apagado do livro da vida do Cordeiro. Misericórdia. Tá? Lembre que cada palavra, cada ato, cada ação, cada pensamento, tudo vai ser trazido à tona. E é esse o momento em que nós estamos vivendo. O momento de juízo, tá bom? Amanhã nós vamos então para os slides, está bem profundo também.
dentro desses parágrafos do 28 ao 34. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente ora, encerra e amanhã a gente dá continuidade. Não quer comentar? Então vamos orar. Santo e eterno, nós te agradecemos, Pai, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado através dessa luz que tem sido derramada. Nós te agradecemos porque percebemos, através da revelação, do estudo da tua palavra, deste livro, que sim, Satanás está no meio do teu povo, com ideias, com distrações, com ideias de que é impossível vencer, que nós não vamos conseguir, só quando teu filho voltar nas nuvens dos céus. Sabemos que isso não é real, que a vitória é nos garantida aqui ainda. O preparo é necessário aqui ainda, nesse mundo de pecado, porque ainda temos um sumo sacerdote no santuário do céu, está sendo nosso intercessor e advogado. Que todos nós possamos aproveitar, Pai, ainda que a porta da graça está aberta, que ainda está acontecendo esse momento, entendendo a necessidade urgente de tomar decisão, de nos posicionarmos. Porque a verdade é que, em algum momento, essa porta vai fechar. E Cristo deixará o santuário, o lugar santíssimo, como sumo sacerdote, para trocar as suas vestes, para vir como supremo juiz, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nos prepara, Pai, para este encontro. Que possamos amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Possamos viver a paz com os irmãos e a santificação, para um dia termos a oportunidade de vê-lo face a face. Obrigada porque não desiste de nós. Mais uma vez, esses estudos sejam compartilhados e que alcance pessoas que precisam ser alcançadas, tu conhece cada um. E em nome do teu Filho, pedimos mais uma vez perdão pelos pecados intencionais, que nem lembramos, e que acreditamos que o sangue do teu Filho é a única maneira que temos de ter esses pecados apagados, mas tem também a nossa parte, que é abandoná-los. Por isso pedimos poder e força, segura a nossa mão. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém. Eita, que esse final de capítulo, quer dizer, esse capítulo realmente necessário. Deus abençoe e até amanhã.